Olá, estudantes! Tudo bem? No vídeo de hoje eu venho trazer para vocês como que você pode grifar um texto de modo mais eficiente. Já venho adiantando que grifar o texto não adianta muita coisa, você tem que aliar isso com outro tipo de método. O primeiro passo é você ler uma seção, um tópico desse texto, mas na primeira leitura, na primeira vez que você lê essa seção, você vai ler somente passando o olho. Depois, o próximo passo, você vai ler novamente, mas vai ser uma leitura mais detalhada. Então, já fique com seu lápis de escrever para ir marcando as partes mais importantes. E a gente lê na primeira vez, antes, né, passando o olho, para a gente já ir vendo os pontos mais relevantes. Então, na segunda vez, vai ser mais fácil de identificar esses pontos chaves. Então, na segunda vez de leitura, a gente vai ler de forma mais detalhada com o nosso lápis de escrever. Você pode sublinhar com o seu lápis de escrever tudo aquilo que é muito importante. Então, você pega e sublinha com o lápis tudo que é importante. Então, evite sublinhar muitos fragmentos, muitas frases, né? Uma quantidade muito grande de texto, de frases, enfim. E quando eu acho um parágrafo, né? Todo parágrafo muito importante, eu simplesmente vou e faço uma chavinha do lado, sabe? Para indicar, né? Para eu poder ver, eu vejo que aquele parágrafo em específico é importante, então evite grifar muita coisa, porque senão o texto fica poluído. Você pode ir fazer uma chave quando um parágrafo, quando muita quantidade de texto for muito importante, então você pega e simplesmente faz uma chave. Uma coisa que eu gosto de fazer também é que quando eu vejo que tem um parágrafo muito importante, eu simplesmente vou e desenho meio que um balão em volta desse parágrafo. Aí eu vejo que também é um parágrafo de destaque que eu preciso estudar mais. Outra dica é você não marcar frases inteiras, aqueles parágrafos inteiros, mas sim palavras-chave, porque são as palavras-chave que fazem tudo isso fazer sentido. Então, evite marcar muito texto, muitas frases, simplesmente marque as palavras, essas palavras-chave que fazem a frase, que fazem o parágrafo fazer sentido. Por exemplo, uma das propostas da Escola do Amanhã é a de aumentar a autoestima dos alunos que têm desempenho escolar inferior à média da maioria das escolas. Nessa frase, por exemplo, uma frase grande, uma frase muito grande, mas eu posso pensar nas palavras-chave que fazem essa frase fazer sentido. Então, eu posso ir e simplesmente sublinhar somente as palavras propostas, escola do amanhã, autoestima inferior. Simplesmente vou e sublinho essas palavras-chave, porque é elas que vão fazer o sentido para a minha frase. Então, você pode focar, né, quando você for sublinhar com lápis, foca no substantivo, evite marcar artigo, adjetivo, advérbio. O que importa é o substantivo, então só sublinhe o substantivo porque é ele que tem o sentido principal. E também uma das dificuldades, né, das pessoas é ver o que é importante ou não. Você só tem que sublinhar, né, no caso de lápis, tudo aquilo que não seja muito óbvio. Quando você bate, né, o olho no parágrafo e tudo, se você vê isso meio que eu já sei, já não marca, já deixa de lado esse parágrafo. Você vai e marca o que não seja óbvio. Então você vai e marca só aquilo que não seja óbvio para você. Também evite marcar exemplos, evite marcar coisas que dão mais explicações acerca daquele tópico. Então, se existe um exemplo grande, uma explicação enorme, evite marcar essas explicações, esses parágrafos imensos que dão exemplos. Você simplesmente pode escrever: o exemplo fala sobre isso, o exemplo fala sobre a escola do amanhã, por exemplo. Só para você ver que aquele parágrafo é um exemplo, só para você se localizar. Outra dica também é você priorizar, é você se atentar mais aos parágrafos finais. Quando você vê o último parágrafo do texto, o último parágrafo da seção que você está lendo, provavelmente nesse parágrafo vai conter meio que um resumo, meio que uma conclusão geral
sobre esse tema, sobre esse tópico. Então, você priorize ler e se atentar mais aos últimos parágrafos do texto, desse texto que você está lendo. E quando a gente pensa em artigo científico, ainda tem a conclusão. Na conclusão é um resumão geral do que fala nesse texto científico. Então, você pode ir aproveitar e grifar bastante, se atentar a essa conclusão. Então, priorize marcar mais, Marcar mais coisas que estão nos últimos parágrafos, nos 2 últimos parágrafos, ou até mesmo no último parágrafo, porque nesse último parágrafo, obviamente, o autor vai ter que finalizar a ideia dele. Então, ele vai concluir, vai finalizar, ele pode retomar algum item. Atente, priorize marcar esses últimos parágrafos, o último parágrafo do texto. Outra dica também é você se atentar a algumas palavrinhas, como por exemplo, logo, portanto, diante disso, desse modo, então, porque essas palavrinhas elas são conjunções conclusivas, então elas vão estar concluindo sempre quando o autor coloca alguma dessas palavras que eu citei, ele vai estar concluindo alguma ideia, então se atente a essas palavras, porque quando você vê essas palavras a seguir, vai vir algo que seja muito importante, vai vir a conclusão de toda essa ideia, do autor. Então, se atente a essas palavrinhas, a essas conjunções conclusivas que vão dar um resumão de tudo, uma conclusão da ideia principal. Então, depois que você finalizou essa leitura detalhada, depois que você tem todas as partes, sublinhadas com seu lápis de escrever, você vai ir e comparar uma coisa, uma informação com outra. Então, você vai passar o olho nas coisas que você sublinhou e vai ir comparando uma coisa com a outra. E essa parte vai ser fundamental, porque aí a gente vai selecionar, a gente vai filtrar ainda mais as coisas relevantes. Por quê? Porque a gente vai ler essas partes que a gente sublinhou e a gente vai comparar uma coisa com a outra. Quando a gente fizer isso, a gente vai ainda mais filtrar as coisas, porque a gente vai ver o que é mais importante entre esse amontoado de coisas que você sublinhou. Na medida em que você sublinhou isso tudo, você vai comparar com as outras informações e você vai meio que hierarquizar as informações mais importantes, e quando você comparar algo que você tinha grifado com outra coisa, você pode pensar, mas isso é mais interessante que isso, mas isso fala o mesmo que isso que eu sublinhei. Então, você pode ir e apaga. É por isso que eu gosto de marcar primeiro de lápis, porque depois, quando eu vou para apagar, quando eu vou para comparar o que eu marquei, eu vou e consigo apagar. Então, meu texto fica muito limpinho, fica bem limpo, sabe? Visualmente. E eu gosto bastante, isso faz eu ter uma ideia bem geral sobre o texto, sobre o conteúdo. Então, o próximo passo é você apagar as informações que você viu quando você comparou com as outras, que já não são mais tão relevantes. Então, você vai com a sua borracha e apaga esse sublinhado, essas partes que você tinha sublinhado. Vai ser legal porque vai filtrar ainda mais as informações relevantes. E então já está pronto o seu grifo de modo eficiente. Depois você pode ir passar por cima o marca-texto, aí vai ficar de fato pronto, o seu grifo pronto. Você vai ler pela primeira vez passando o olho, na segunda vez você lê detalhadamente, circulando palavras, você pode circular palavras-chave, sublinhar palavras-chave, evite sublinhar muitos fragmentos, igual eu falei. No terceiro passo é você comparar as coisas que você sublinhou e apagar quando você vê que aquilo não é muito relevante. E o último passo é você, de fato, passar o marca-texto. E vai ficar pronto o seu grifo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal. Aqui você encontra dicas de estudo, dicas de organização, dicas de estudo de inglês, enfim. E até o próximo vídeo.